Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, para louvar-te, para bendizer-te, para exaltar-te neste momento precioso em que refletiremos sobre a Sua palavra, que é soberana e santa, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Senhor Jesus, te louvamos na beleza da sua santidade. E neste momento convidamos aqueles que não te conhecem, que venham conhecer o Senhor. Que venham conhecer os feitos do Senhor. Que venham aprender do Senhor. Que venham glorificar o seu santo nome. Que venham guardar em suas mentes e em seus corações quão grandes são os seus feitos em prol da humanidade. Nós contemplamos no livro do Evangelho segundo João 3 passagens que são bem interessantes, concernente a conhecer a Jesus. O apóstolo João, ele vem mostrar, através dos seus escritos, pela vontade de Deus, pela ação gloriosa do Espírito Santo, ele vem mostrar a ligadura ou a integração ou a apresentação de Jesus às pessoas. No capítulo 1, nos versos de 40 a 42, nós temos a seguinte expressão falando a respeito da pessoa de Jesus. Esses versos se encontram no texto que tem por título Maria visita a Isabel. Maria é prima de Isabel e vai visitar Isabel na região montanhosa, a uma cidade de Judá. Mas do verso 40 em diante, até o 42, nos diz: entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, se você contempla uma saudação sublime, fazendo uma colocação a respeito de quem estava no seu ventre. Pois veja que diz claramente o texto: ouvindo esta a saudação de Maria, Maria que sauda Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ela foi cheia pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz. Agora é Isabel quem exclama em alta voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Essa é uma colocação sublime. A respeito dessa colocação, temos que o Espírito Santo capacitou Isabel para interpretar o movimento da criança em seu ventre como um pulo de alegria pela visita da mãe do Salvador. Ali estava a mãe do Salvador, visitando Isabel. Isabel se alegra. O que está no seu ventre também se alegra, porque foi visitado pelo Senhor dos Senhores. É um momento sublime que acontece na vida daquela que era estéril, que já tinha idade avançada
e que o Senhor lhe dera a graça de conhecer quem era o Todo-Poderoso, quem era aquele que poderia fazer o que ela não fez, o que ela não podia fazer. O texto que eu falei da visita se encontra em Lucas, capítulo 1, versos de 40 a 42. Agora vamos ler o capítulo 1, sendo em João, dos versos 40 ao 42. Nos versos do 40 ao 42, nós temos a seguinte colocação, isto no Evangelho de João. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André leva a mensagem a respeito de Jesus para seu irmão Simão. E ele é levado até ao encontro de Jesus, e Jesus, quando olha para Simão, declara que ele é filho de João e que ele agora será chamado de Cefas. Este é um momento sublime na vida de Simão, porque o Senhor gera nele uma mudança, gera nele uma diferença, faz a ele uma saudação incomparável. Um outro momento sublime de se conhecer a Jesus, nós encontramos no capítulo 6, nos versos 8 e 9. Mas antes ainda quero dizer a respeito desse texto que ser visitado por Jesus é algo incomparável. Quando a gente olha em João capítulo 15, verso 16, o próprio Senhor Jesus diz para nós: não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus, quando visita o ser humano, gera no ser humano a diferença. Diferença para a vida, diferença para a alegria, diferença para o gozo, para a paz, para a vida abundante, para a vida transformada, para a vida em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo. Então, você vai contemplar ações gloriosas na pessoa de Cristo Jesus, quando Ele vem ao nosso encontro. No capítulo 6, nos versos de 8 e 9, nos diz o seguinte, isto no Evangelho de João. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Veja que quando a gente segue na leitura desse texto, nós vamos contemplar que Jesus pega esses 5 pães e esses 2 peixes e alimenta muitas pessoas. Pois o texto nos diz, no verso 10, disse Jesus: fazei o povo sentar-se.
pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Amados, dá para você imaginar que sublime cena. Para eles, naquela época, a partir de 20 pessoas, já era considerado uma multidão de pessoas. E 5.000 pessoas. A sua vista não dá para contemplar do primeiro ao último. Todos estavam ali porque queriam conhecer a Jesus. Queriam contemplar os seus feitos. Porque já se havia comentado naquela região a respeito de Jesus. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus é aquele que transforma, muda, restaura, dá vida abundante, supre as necessidades. Então, quando você olha, Jesus estava caminhando, a multidão o seguindo, e em um dado momento os discípulos chegam e despedem este povo para que eles voltem às suas casas e vá comer. E Jesus diz aos seus discípulos: alimentai vós mesmo a eles. E você vai contemplar nesse contexto que eles vão dizer que era preciso bastante dinheiro para que pudesse realmente suprir a necessidade deles. Pois naquele diálogo e naquele contexto em que estavam, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, que era um dos discípulos: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Entretanto, um dos seus discípulos, chamado André, o que era irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Filipe disse que era necessário 200 denários. André chega agora e apresenta a ele dizendo: aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, faz a pergunta, mas isto o que é para tanta gente? Jesus diz: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Uma outra passagem interessante
que nós vamos ter a respeito de conhecer a Jesus. O primeiro foi que André leva Pedro para conhecer Jesus. O segundo é que André fala a respeito dos cinco pães e dos 2 peixes, mas apresenta o rapaz a Jesus, aquele que tinha os 5 pães e os 2 peixes, e ali puderam contemplar o milagre da multiplicação dos pães, milagre este que alimentou cerca de quase 5.000 homens. Isto sem falar nas mulheres e nas crianças. Em João capítulo 12, vou ler esse outro texto para nós, a respeito de conhecer a Jesus. Temos a seguinte colocação nos versos 20 a 22. Jesus, diz o texto: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, nós contemplamos André sendo instrumento nas mãos do Deus Altíssimo para apresentar a Jesus, no primeiro momento, a seu irmão, porque ele diz ao seu irmão que havia encontrado o Messias, o Cristo, e agora traz Simão para conhecer a Jesus. Segundo momento, André apresenta o rapaz que tinha os 5 pães e os 2 peixes. E agora, nesta passagem aqui do capítulo 12, dos versos 20 a 22, que fora lido, nós vamos contemplar que alguns gregos desejam ver a Jesus, ou desejam conhecer a Jesus, e, mais uma vez, André é instrumento usado pelo nosso Deus e Pai para conduzir aqueles que queriam conhecer a Jesus. Você já conduziu alguma pessoa a Jesus? Você já tem conduzido alguma pessoa a Jesus? Eu quero lhe dizer neste momento que essa será a maior e a melhor ação que um ser humano pode fazer por outro. É de apresentar Jesus a esta pessoa. Porque é Jesus a solução para a vida humana. O ser humano se encontra morto em delitos e pecados. E só através de Cristo Jesus é que ele terá vida com Deus. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o próprio Pai foi quem preparou a Jesus para ser o mediador entre ele, Deus, e nós, os homens. Quando você lê em Isaías capítulo 53, você vai contemplar o profeta Isaías fazendo a descrição a respeito do que Jesus passaria em prol de todo aquele que nele crê. Creia em Jesus e tenha através dele vida eterna com Deus. Que ele, o Senhor, pois, lhe abençoe. Que você possa refletir nessa mensagem neste momento e em qualquer outro momento que você se disponha a ouvir. Porque o Senhor está pronto para nos socorrer, para nos ajudar, para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades à medida que cremos nele. Creia e veja a glória de Deus,
Quando Lázaro morreu, já estava enterrado, as suas irmãs disseram a Jesus, quando ele veio visitá-la, após 4 dias, que se elas crescem, veriam a glória de Deus. E elas disseram, mas ele já está morto há 4 dias. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a gente olhar em Efésios capítulo 2, verso 1, a palavra é declarada através do apóstolo Paulo que o ser humano está morto em seus delitos e pecados, mas se ele reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, ele tem vida eterna com Deus. E o texto nos diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, no verso 9, para que ninguém se glorie. E o verso 10 desse capítulo 2 de Efésios diz que nós fomos reservados para fazer as boas obras através de Cristo Jesus, porque Jesus, no capítulo 15, no verso 5, na parte B, ele diz que sem ele nada nós podemos fazer. Que Deus, pois, nos abençoe.